Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós, irmãos. No vídeo de hoje, vou fazer um react a uma live que o Júnior do canal Refletir em Cristo fez com uma irmã Eliane, em que ela trouxe ali uma notícia, né, uma informação bombástica sobre um dos anciãos aí da CCB. E eu queria refletir com vocês nesse vídeo sobre essa informação. Vai ser uma informação, eu acredito que todos aqui, ou a grande parte, já assistiu, mas quem não assistiu, depois eu vou deixar aqui na descrição do canal o link lá do canal do Júnior para poder assistir essa live que foi muito forte, tá certo? Bom, antes do vídeo, te lembrar de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, porque isso ajuda muito essa mensagem a chegar a muito mais pessoas. Então você vai estar colaborando aí com a pregação e a disseminação do evangelho, que é o que a gente trata aqui no canal, né? Evangelho e vida cristã são os nossos focos. E também agradecer a todos os novos membros aqui do canal, e você que está aí assistindo e quer contribuir com o nosso canal, se torne um membro também. Você terá acesso aí a estudos bíblicos gravados, você pode assistir qualquer hora, estudos bíblicos que a gente faz aí com muito carinho e investe bastante tempo nisso para ajudar na divulgação e na divulgação da palavra de Deus e no crescimento da graça e do conhecimento, tá certo? Então, bom, bora pro vídeo. Também não se esqueça de deixar os comentários, tá? Qualquer dúvida que você ficar aí, deixa os comentários. Bom, então vamos lá. O vídeo de hoje, esse é o foco. Tem um vídeo, deixa eu até ver aqui, que eu vou colocar aqui na tela para vocês verem, para ficar mais fácil, mas teve uma entrevista de uma ex-organista aí de 30 anos de organista, a irmã Eliana, que ela era uma organista. Ela deu uma entrevista lá no canal do Júnior Refletir em Cristo. Eu vou até colocar aqui porque eu até pedi autorização para o Júnior para poder compartilhar isso, então ele falou que poderia fazer, inclusive ele já fez o recorte disso daqui, colocou, mas eu queria trazer aqui uma reflexão sobre isso. Então foi nesse vídeo e que ela trouxe uma notícia muito bombástica. Eu vou colocar aqui para rodar para vocês, a gente vai ouvir e vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Deixa eu colocar aqui meu fone. E bora lá. Essa parte que ela fala fica nos 40 minutos aí da entrevista delas até os 45 minutos, tá? Então deixa eu tocar aqui. Contramão do evangelho. E tentou usar isso, que um pouco que ele aprendeu na igreja, e não aceitaram. Porque era assim, se ele falava alguma coisinha, levantava outra e desfazia. Entendeu? Aí ele... Aqui ela está falando sobre o esposo dela, né? Que o esposo dela começou a entender o evangelho, estudar a Bíblia e tentou aplicar algumas coisas que ele estava aprendendo lá dentro, mas ele sofreu muita restrição. Ele sofreu, assim, o pessoal não aceitou o que ele estava pregando ali dentro. Então esse é o contexto que ela está falando. Ele viu que precisava sair. Aí ele fez essa carta. E o irmão Davi Trevisan, que pegou a carta na reunião, falou: não, irmão, eu não aceito isso. Depois da reunião a gente vai conversar. Aí depois da reunião chamou e falou: mas o que está acontecendo? Aí ele explicou que eu tinha lido a Bíblia, virado cabeção, e não ia mais... Então, esse Davi Trevisan é um desses anciãos mais famosos que tem ali no Brás, até onde me consta, é um dos cabeças ali. Então, ali tem alguns anciãos ali que são os cabeças ali da região, e o Davi Trevisan é um deles. Inclusive, era o responsável por atender as igrejas ali dos Estados Unidos, que é o local da onde ela era, né? Mas na igreja... eu estava indo em outra igreja, né? Aí ele falou: não, nós vamos lá para Boston tal dia, marcar um dia, e nós vamos na sua casa, nós vamos conversar com a sua esposa. Aí eu falei: opa, bem. Beleza, hein? Daí eu fiz uma jantinha, já deixei tudo preparado. Você deixou a Bíblia aberta? Deixei a janta, deixei a janta pronta, que eles então chegassem. O Davi Trevisan não aceitou a renúncia, né? Isso que ela está falando. Daqui. E o irmão Roberto, ele era diácono, que era um dos anciãos daqui também, mas do lado da Flórida, vieram os dois. Aí eu fiz a janta de tudo prontinha. Então, na casa dela foi o Davi Trevisan, segundo ela, foi o Davi Trevisan e o Roberto. Se eu não me engano, não sei se o Roberto é um dos que saiu, é um dos que ficou lá, não sei dizer. Mas foram esses dois. Eu acho que ficou, esse Roberto ficou. Nada para me atrapalhar, entendeu?
no que a gente fosse conversar. Não, eu falei tanto que a comida até gelou, que quando eles foram comer, eu esqueci que eles iam jantar. Aí tudo bem, eles chegaram, né? E beleza. Eu usei véu ainda aquela vez, para respeitar eles, eu usei véu. Aí eles queriam saber, mas o que está acontecendo? A gente veio aqui, irmão Edson quer sair. Isso aí quanto tempo foi isso aí? Antes... foi lá por 2015, bom, não, 2015. Não, 2015 que ele fez a carta, então foi depois disso, Mas foi logo que eu fiz isso. Quando ele fez a carta, eles vieram resgatar você. Projeto Resgate, Estados Unidos. Dentro dos 2, 3 meses já apareceram, Aí eles vieram e falaram, daí, mas o que está acontecendo? Foi, o que está acontecendo? Não, o que aconteceu? Eu falei... ali esse projeto Resgate acontece porque tem pouquíssimas pessoas ali nos Estados Unidos, né? No meu caso aqui, quando eu fiz a carta e detalhando, ninguém nem me ligou. Só teve um ancião que me ligou, que não fazia parte da cúpula, né? Esse daí me ligou. Mas os demais... Eu li a Bíblia e me desconverti da congregação. Quanto mais eu leio, mais eu me desconverto. Porque nada que eu vejo aqui convém com a vida que a gente deve viver. Aí ele, mãe, eu entendo o que aconteceu. Ele falou, Davi? Entendo o que aconteceu. Dê graças a Deus. Que a irmã entendeu. Olha só, prestem atenção. Segundo ela, está dizendo que na casa dela foi esses 2 anciãos. E um deles, que é o cabeça, que é o Davi Trevisan, falou essas palavras para ela. Quando ela disse assim, eu estou lendo as escrituras. E o que eu leio nas escrituras não tem nada a ver com o que a gente pratica, o que a gente faz e o que é pregado. Então, quer dizer, quanto mais eu leio as escrituras, mais eu me desconverto da CCB. Olha a resposta que ele deu. Olha só, essa daqui é a parte mais importante. Entendo o que aconteceu. Dê graças a Deus. Que a irmã entendeu o que é graça. Olha, gente, que loucura. Que loucura. Eu falei, como? Como isso? Você vai falar isso para mim? Aí que eu falo mais, né? Eu falei, e o resto do povo? Vocês não vão falar para eles? Ele fala, a gente tenta falar. Olha aqui que o irmão Davi Trevisan, se alguém assistindo conhecê-lo, pode falar, que ele falou na minha casa isso. Que ele falou assim que mais de 90% dos pregadores da congregação não conhecem, não são convertidos. São convertidos. Se você tem uma igreja que mais de 90% das pessoas responsáveis pela palavra, ou seja, os pregadores, as pessoas que estão à frente do povo, não são convertidos, rapaz, essa igreja tem que fechar as portas. Tem que fechar as portas, porque o único propósito de uma igreja é propagar o evangelho, é propagar a palavra de Deus. Se mais de 90% não é convertido, o que você vai fazer com uma igreja dessa? Entendeu? Olha só, eu vou deixar rolar aqui mais um pouquinho, porque na verdade eu vou pegar só 5 minutos desse vídeo. Depois o vídeo continua, depois você assiste lá no canal do Júnior. Mas vamos lá. Não, repete de novo, por favor, o que o Davi Trevisan falou na sua casa? Davi Trevisan disse que isso aí tá assim, que eu falava, gente, mas vocês têm que ensinar. Ele falou que não tem como. Ele falou, olha, quando 2015, ele falou que o Brasil já estava perdido de heresias. Porque ele falou... Segundo ela, falou que o ancião disse que o Brasil já está perdido em heresias. Ou seja, o Brasil, que a capital global é a Roma dessa instituição, está perdido em heresia. E o resto? Vocês estão entendendo a gravidade disso? Aliás, eu vou falar para vocês, compartilhem esse vídeo aqui, porque eu vou trazer aqui uma análise que eu acho que se alguém não pensou nisso, vai se arrepiar, entendeu? Mas vamos lá, deixa eu tocar aí. Que mais de 90% dos pregadores são convencidos e não convertidos. Meu Deus. Davi Trevisan. Aí eu falei, mas então tem que tirar tudo. Ele, não, se a gente mexer vai virar uma quebradeira. Eu falei, irmão, nós somos sectários. Vocês não veem que nós somos sectários? Ele falou, sim, nós professamos. Você está vendo qual é a única preocupação dele? A preocupação dele não está que o pessoal não sabe evangelho, não está que não é pregado evangelho, não está no fato de
pessoas ali não têm nem ideia do que seja evangelho, a preocupação dele está no seguinte: se mexer, vai dar problema, a instituição vai sofrer com isso, vai dar uma quebradeira, quer dizer, pessoas vão sair. Olha a única preocupação dele. E aí, daqui a pouco eu vou refletir com vocês sobre O isso. sectarismo. Ele concordou que nós somos sectários. Sectários. Meu E o Deus, irmão gente, vocês estão ouvindo essa live, gente? Compartilha essa live. Olha o que a irmã está falando. Nem da E o casa irmão, dela, próprio ancião dentro falou. da minha casa, dentro da minha casa. Dentro da minha casa, eu falei daí na época que meu filho tinha ficado depressivo, ele falou que tem o síndrome da depressão religiosa, que tem, olha, 2015 ele disse, que tinha vários casos contra a congregação, que desenvolveu esse trauma religioso, estava na justiça, mas até hoje eu não vi resultado nenhum, também não procurei, porque causou trauma religioso. Aí, na época, o irmão Roberto estava junto também, né? Ele falou que ele já tinha pensado nisso, que ele quase que saiu da congregação, mas daí veio o irmão Davi Trevisan e resgatou, falou, não, irmão, vamos lutar pelo evangelho, porque o Davi Trevisan, nas reuniões que meu marido assistia, ele brigava pelo evangelho, ele brigava, ele ensinava, mas só que os cabeçudos não são só convencidos, não são convertidos, não pegam, não adianta. Tinha gente, meu marido disse que tinha gente que até dormia na reunião, não dá nem aí o que está acontecendo. Pronto, essa daqui é a parte que eu separei para poder falar com vocês. Então é o seguinte. Bom, essa daí é da live do Refletir em Cristo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da live dele. Depois vocês vão lá, tá bom? Então, quer dizer, vocês estão assistindo isso, vocês entendem a gravidade disso? Quão grave é isso? Entendeu? Porque é o seguinte, ó, uma pessoa que está na cabeça, isso daí serve muito como exemplo para pessoas que costumam dizer assim, não, que isso, irmão, não saia, não faça isso, porque a gente vai fazer aqui, a gente vai lutar, a gente vai converter o negócio, a gente vai ser um Moisés ali que vai transformar. Você vê que isso não acontece. O cara é o cabeça, entendeu? Ele tá ali, ó, aonde o nível máximo que se pode chegar. Na verdade, um passo antes, né? Porque o nível máximo é a presidência, né? Mas eu sei que ele tá ali entre os presidenciáveis. E esta pessoa que coordena a região, ele não consegue fazer nada. Por quê? Porque a instituição é muito maior do que qualquer pessoa. É esse que é o grande problema. A instituição é muito maior. Se você tá aí querendo lutar e não sei o que lá, cuidado para você não se perder. Ou perder os seus, né? Então, se você entendeu o evangelho, tem convicção disso, vá atrás do evangelho. Vá numa igreja que pregue evangelho, que tenha evangelho. O porquê? Eu vou mostrar aqui para vocês agora o quão importante que é isso daí, tá certo? Eu vou colocar aqui na tela um texto bíblico bem curto, só para a gente poder refletir nessa questão. Olha aqui, ó. Depois você pegue aí na sua Bíblia o texto de Romanos, no capítulo 10, versículo 13. Tá dito assim, por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo está falando aqui de salvação. Certo? Ele está falando de salvação. E como que a gente consegue essa salvação? É simples, é só invocar o nome do Senhor. E ele está dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é muito simples. Agora ele vai começar a refletir um pouquinho sobre isso. Porém, como porém invocarão aqueles em que não creram? Aquele em que não creram. Então, peraí. Então, para você invocar o nome do Senhor, primeiro, você tem que ter crido no Senhor. Se você não crê, você vai invocar por quê? Só invoca aquilo que você acredita. Se você não acredita, como é que você vai invocar? Tá certo? E como crerão naquele de quem não ouviram nada? Ou seja, do que nada ouviram. Então, peraí. Como é que eu vou crer? Então, para eu invocar, eu tenho que crer. Como é que eu creio se eu nunca ouvi falar? E como ouvirão, está escrito aqui, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí vai estar escrito, como está escrito, quão formoso são os pés dos que anunciam as coisas
boas, coisas boas aqui é evangelho, tá? Boas novas, coisas boas, isso aqui é evangelho, ó. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Tá vendo como ele tá falando do evangelho? Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então vamos realçar isso daqui também, ó. Então, o que acontece? Eu vou só ler essa partezinha até aqui, porque esse texto aqui é muito importante. Por que é muito importante? Porque é o seguinte: se você tem um lugar em que as pessoas que estão à frente não são convertidas, porque não creram, se não creram, é porque não ouviram. Se não ouviram, é porque não conhecem. Se não conhecem, o que eles ensinam? Pensa só, o que eles estão ensinando? Então, eles só podem ensinar aquilo que eles sabem, tá certo? Então, o que eles estão ensinando não é o que a palavra de Deus manda ensinar. Portanto, os ouvintes, eles estão aprendendo aquilo que o pregador crê. E o pregador não crê no evangelho. Se o pregador não crê no evangelho e quem ouve não ouve evangelho, e aí? Qual é o destino dessas pessoas? De novo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aqueles que não creram? Aquele em que não creram? Olha a gravidade disso. Por isso que uma igreja bíblica, a primeira e principal preocupação das pessoas é pregar o evangelho continuamente. É evangelho, todo domingo que se reúne é falando de evangelho. Toda vez que se reúne é falando de evangelho. Por quê? Porque o evangelho, ele é descrito pelo apóstolo como o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então essa é a única preocupação de uma igreja bíblica, saber se a mensagem do evangelho está sendo transmitida e está sendo compreendida. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, é palavra de Deus, evangelho. Entendeu? Então essa é a única preocupação de uma igreja saudável, é a única preocupação. Por quê? Porque a partir do momento em que a pessoa, que as escamas dos olhos caem e a pessoa crê no evangelho, todo o demais é transformado, a vida da pessoa é transformada, o pensamento da pessoa é transformado, as ações das pessoas são transformadas pelo Espírito Santo que sela quem crê no evangelho. Se você tem uma instituição que a preocupação não é evangelho, todo o resto não interessa para nada. Aqui eu estou levando em consideração que o que essa irmã disse é verdade, tá certo? Ela disse que falou, então eu estou retransmitindo aqui. Então, partindo do princípio que tudo que ela falou é verdade, aliás, eu assim, se eu estivesse numa instituição dessa, eu estaria extremamente preocupado, entendeu? Aliás, eu até enviaria esse vídeo para a pessoa, e aí? Fala alguma coisa, dá algum resultado aqui. Quer dizer, se você tem consciência de que mais de 90% não crê, é tudo perdido. Se você tem consciência que, por exemplo, a Roma da sua instituição está perdida em heresia, o que você está fazendo aí? Entendeu? E aí, ó, você vê que o negócio é o jeito de se trabalhar. Geralmente, quando o inimigo ele não consegue, por exemplo, a pessoa ali está entendendo o evangelho e tal, ela começa a abrir o olho e começa a falar, rapaz, eu preciso passar isso para... Geralmente, o que ele tenta trabalhar? Na sua vaidade. É geralmente onde ele tenta trabalhar logo de princípio. Isso daí eu acho que acontece com todo mundo que acredita e crê no evangelho. Então, ele tenta trabalhar na sua vaidade. Não, peraí, irmão, mas essa porção que Deus te revelou é coisa sublime, é coisa linda. Não, mas nem todos estão preparados para isso. Olha que o povo é simples, eles não sabem nada. Mas peraí, mas você tem uma porção... Então, fique aqui, não, que isso, sair não, sai não, tudo isso daí que você recebeu, ó, isso daqui, ó, isso daí vai ajudar muito, e aí você fica, se você dá ouvido
a voz da serpente, o que vai acontecer? Você vai ficar parado ali. O que você aprendeu é o mínimo do mínimo, porque uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de evangelho, quando descobre o que é graça e aquilo abre o olho dela, ela está ali no primeiro rudimento de uma igreja cristã, de um cristão. Porque uma vez que você crê, o que a Bíblia manda? Crescer na graça e no conhecimento. É isso que a Bíblia manda. Ela não manda você estagnar ali e tocar para frente. Não. Crescer na graça e no conhecimento. Então a pessoa acha, obviamente, que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então a pessoa acha que não, peraí, eu tô cheio aqui de entendimento. Por quê? Porque eu olho para lá, ninguém sabe nada. Eu sei mais do que todo mundo. Se a pessoa fica nessa vaidade, o coração dela vai se endurecer também. Entendeu? O coração dela vai se endurecer. Por quê? Porque a vaidade vai inchando. E ela fala uma coisa, o pessoal acha bonito. Aí fala, nossa, que conhecimento. Aí a pessoa vai se inchando cada vez mais. Chega numa posição que ela não quer abrir mão. Negocia o evangelho. E sinto muito lhe dizer. Aquele dia, quando chegar perante Cristo, mas não expulsamos demônio e não pregamos em teu nome, aparte-se de mim todos que praticam a iniquidade, porque esse é o problema. Porque uma pessoa numa condição dessa, ela vai ter que negociar a sua fé. Por quê? Porque não tem como você, depois de uma pregação vinda da cabeça de um pregador que você sabe que aquilo não é verdade, você orar e dizer assim, Senhor, graças te damos porque enviaste a tua palavra, você está mentindo, e você sabe que você está mentindo. Então, quem está orando, está mentindo. Se você está lá ouvindo e falando amém, você está mentindo, você já está negociando o evangelho. Isso daí é para os irmãos entenderem a gravidade desse tipo de coisa, entendeu? Isso daí é muito grave, entendeu? Bom, eu achei isso daí muito absurdo, eu quis falar com os irmãos isso daí, trazer um pouco da mensagem do evangelho para mostrar para os irmãos. A Bíblia é claríssima, ninguém é salvo por desconhecimento, você não é salvo por ignorância, não existe salvação por ignorância, entendeu? Todo mundo que não creu no evangelho, está escrito nas escrituras, a ira de Deus permanece sobre ele. Só é livre da ira de Deus quem ouve o evangelho e crê no evangelho. Aí é livre da ira de Deus. E aí você recebe a graça, né? Então essa que é a ideia. Então, assim, se você tem preocupação com alguma pessoa, mande esse vídeo para a pessoa, para ver se desperta. Porque o que desperta não sou eu que desperta, o que desperta é a palavra de Deus. É o Espírito Santo que entra na pessoa e desperta e faz ela acordar para que ela creia no evangelho e seja livre dessa ira, tá bom? Bom, deixa o like, curta, compartilha, deixa comentários se você concorda, se você discorda, deixa aí os comentários. Também se inscreva no canal e torne-se membro também, participe dos nossos estudos bíblicos, porque eu creio que isso vai agregar muito para a sua vida espiritual, tá bom? Agradeço a todos que estiveram aqui, até um próximo vídeo, que Deus abençoe.